Eu queria começar nesta manhã com um texto-chave que se encontra em João 18. Apesar que nós vamos depois ler acerca de todo o contexto deste texto, não é? Mas queria começar mesmo com este texto. 18, portanto, versículo 37b, a parte B desse versículo. Que diz, e é Jesus que está a falar nesta ocasião. João 18, 37b. Tu dizes que eu sou rei, e eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, para falar da verdade. Todos os que estão do lado da verdade ouvem a minha voz. Que é afirmação radical, não é? Mas o nosso Jesus é assim, é radical. Nesta manhã, o tema que eu dei ao sermão, ou à mensagem, é a fé verdadeira. A fé verdadeira. Eu penso que todos nós queremos ter a fé verdadeira, não é? E falando de fé verdadeira, se há uma fé verdadeira, é porque há fé que não é verdadeira. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, com base neste versículo dito pelo próprio Jesus, não é? A palavra verdade, ou verdadeira, neste texto, significa, e podem pensar, isto é tão simples, tão básico, mas vamos pensar bem nisto. A palavra verdade significa o conteúdo do que é verdadeiro e, portanto, de acordo com o que realmente está a acontecer. Quando nós observamos uma situação, podemos ter pontos de vista diferentes, mas há um ponto de vista que é o verdadeiro, é o que está realmente a acontecer. Concordam comigo, irmãos, nesta manhã? Por outro lado, que é a fé? A Bíblia nos diz claramente que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Nós lemos isto em Hebreus 11:6. Agora, fé. Todos vivemos pela fé. Neste mundo, todos vivemos pela fé. Todo ser humano vive pela fé em algo ou em alguém, mas vive pela fé. A fé é descobrir algo que já é verdade e escolher acreditar e agir com base nisso. Isso é fé. Agora, quando nós ouvimos, por exemplo, de alguém que está a ter sucesso na sua vida em relação à fé e que tem um relacionamento muito próximo com Deus, o que é que nós costumamos fazer? Normalmente, vamos às suas pregações, aos seus livros, não é? Agora, nas redes sociais, começamos a segui-lo, no Instagram e nas outras redes sociais, porque nos interessa saber como é que essa pessoa está a ter um relacionamento, uma fé tão eficaz, não é? E vamos lá ver o que realmente está a fazer. Mas Hebreus 13:7 nos lembra uma coisa muito importante, que diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, ou seja, toda a sua caminhada, imitai o quê? A fé que tiveram. Imitai a fé que tiveram. Não nos diz o autor aos Hebreus, imitai o que eles fazem. Entendem? Não, claro que a fé vai levar a fazer alguma coisa, não é? Mas o que nós devemos imitar é a fé que eles tiveram para chegar ao ponto em que chegaram, de ter esse sucesso no relacionamento com Deus. A fé. Então, não se trata tanto de imitar o que fazem,
mas de imitar o que acredita. O que ou em quem acredita. Porque as nossas ações, irmãos, têm a sua origem naquilo que realmente queremos. Então, afinal, o que é fé? Por vezes acredita-se que fé é fazer um grande esforço para acreditar naquilo que sabes que não é verdade. A fé não requer um grande esforço para acreditar naquilo que não é verdade. Mas a fé consiste precisamente em todo o oposto. Fé é simplesmente crer naquilo que já é verdade. Tão simples quanto isto. Às vezes pensamos ter fé, custa tanto. É uma questão de escolha. É simplesmente crer naquilo que já é verdade. Vocês podem dizer nesta manhã, olha, a irmã Ana Maria descobriu a pólvora. A parte de Deus é ser a verdade. E Ele é a verdade. A nossa responsabilidade é acreditar nessa verdade que Ele é, mesmo que não pareça a verdade para nós. Então, por que a fé de alguns parece ser mais eficaz do que a de outros? A eficácia da fé, da nossa fé, depende no que ou em quem nós colocamos essa fé. Tão claro quanto isto. Porque todos vivemos pela fé em algo, em alguém. Então, a questão central sobre a fé não é que cremos porque todos cremos em algo ou em alguém. Todos olhamos para a realidade e queremos ser verdade e tomamos decisões de acordo com isso. Então, todas as tuas decisões, todas as minhas decisões e ações demonstram a nossa fé em algo. São as nossas ações que falam da nossa fé, não é a boca. É as nossas ações. Então, sabem que alguns até pensam que nós, como seres humanos, nós somos apenas animais que evoluímos um pouquinho mais do que os outros animais e que Deus não existe, não é? Mas isto que acabei de dizer é fé também. É fé. Os irmãos estão a perceber o que eu estou a dizer? Porque é acreditar em algo também. Mas será que é a fé verdadeira? A diferença entre a fé cristã e a fé não cristã está simplesmente naquilo em que se acredita. É naquilo em que nós colocamos essa fé. Então, a questão não é se cremos. Mas a questão é qual é o objeto em que nós colocamos essa crença. Por exemplo, reparem, irmãos, lembram-se de Elias e os profetas de Baal? Elias tinha fé. E os profetas de Baal tinham fé. Não ouvi nenhum amém, mas tinham sim. Eles tinham fé também. É porque sempre que falamos de fé, só falamos de fé cristã. Desculpem, fé é acreditar em qualquer coisa ou em alguém. Independentemente daquilo que... Então, os profetas de Baal, eles tinham fé em quem? Em Baal. E Elias tinha fé em Deus. Aleluia. Elias tinha fé em um objeto, digamos, de fé válido. Os profetas de Baal não. Por isso, quando eles depositaram essa fé em Baal, Baal não fez nada. Porque não era um Deus real. Mas Elias, quando clamou e colocou fé no Deus real, o céu deixou cair fogo mesmo, da parte de Deus, e consumiu aquele sacrifício. Por isso Jesus, quando nos disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda,
diríamos àquela montanha, mexe-te, e ela se moveria. Porque a questão não era o tamanho da fé, mas a questão era onde que nós estávamos a colocar essa fé pequenina. Percebem? Aqui não é, eu tenho muita fé. Não, é em que eu estou a colocar a fé. Por isso é que Jesus falou nisso. Então, nesta manhã, nós estamos aqui porque Jesus é o objeto supremo da fé cristã e nós professamos a fé cristã. Todos os outros objetos de fé, pais, amigos, cônjuges, filhos, sistema de governo, dinheiro, irmãos até na fé, falham. Mas Jesus nunca falha. Nunca falha, por quê? Porque Ele não muda. Ele é o mesmo sempre, portanto, ontem, hoje e eternamente, diz Hebreus também. Ele não consegue mudar e Ele é a verdade. Nós leímos isso nesta manhã. Ele nunca falhou em ser ou fazer tudo o que Ele disse que queria ser ou fazer. Nunca, porque Ele não muda. A tua fé, irmão, a minha fé pode crescer na medida em que nós aprofundamos em conhecer o objeto da nossa fé, que é Jesus. É assim que cresce a nossa fé. Mas também é verdade que a fé cresce especialmente nos momentos da aflição. Porque é quando nós necessitamos mais. É como um músculo, não é? Elias, naquela ocasião que eu falei há bocadinho, ele disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se Baal é Deus, seguiu. Tem que haver uma escolha, tem que haver uma decisão. Nesta manhã está a ser lançado este desafio e a todos aqueles que nos estão a seguir pela net. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? A fé consiste em fazer a escolha de acreditar que o que Deus diz é verdade e viver a nossa vida de acordo com isso. Isto é fé. Porque reparem numa coisa, não acreditar em algo não faz com que isso seja falso. Há pessoas que dizem, eu não acredito. Isso não faz com que isso seja falso. Lá porque tu não acredites. Porque há uma verdade. E Jesus é a verdade. É importante conhecermos mais acerca do objeto da nossa fé, de Jesus. Sabes por quê? Sabem por quê? Porque nós não podemos empurrar a nossa fé para além daquilo que já sabes ser a verdade. Se tu não sabes que é a verdade, tu não podes empurrar a tua fé para lá. Se tu não conheces isso, percebem? Se tu não conheces Jesus, tu não podes empurrar a fé para além daquilo que tu conheces de Jesus, porque não conheces. Então não podes assumir como a verdade. Então, não é simplesmente concordar com algo, mas mostrar com as nossas ações no que realmente queremos. Se queres saber realmente no que acreditas, observa o que estás a fazer. Se tu queres saber realmente no que os outros acreditam à tua volta, observa o que eles estão a fazer. É isso que vai revelar a sua fé. E reparem, irmãos, as pessoas não vivem sempre de acordo com o que dizem que acreditam. Mas vão viver sempre de acordo com o que realmente acreditam. Perceberam? As pessoas não vivem sempre de acordo com aquilo que dizem que acreditam, mas vão viver sempre de acordo com o que realmente acreditam. Por isso é que os atos, pelos frutos os conhecereis. Eu gostava de trazer aqui um conceito nesta manhã. O conceito cosmovisão. Uau, o que é isso, Ana Mari? Já inventaste alguma coisa? Não. Cosmovisão é assim, mesmo que tu não saibas, irmãos, tu tens uma. Como assim? Eu não comprei nada disso pela net. Tu tens uma cosmovisão. Mas eu nem sequer sei o que é. Mas tens? Veja lá que tem coisa que temos e que não sabemos que temos.
temos todos uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É a forma em como encaramos a vida e que todos nós temos desenvolvido uma. Ai, mas eu não tenho noção de ter desenvolvido nada. Tens. Tu tens uma noção, uma forma de encarar a vida. Agora já tens uma cosmovisão? Quantos temos uma cosmovisão nesta manhã? Todos temos uma cosmovisão nesta manhã. Todos temos uma forma de encarar a vida. E essa cosmovisão, essa maneira de ver a vida, varia muito de pessoa para pessoa, de épocas, de lugares, de culturas. Mas a realidade da vida não muda. O que muda é a maneira de ver a vida. Concordam comigo? Quando a gente, por exemplo, vai a manuais da escola do ano da pera, nós vamos ler lá coisas que vamos dizer, meu Deus, como é que esta gente opinava aquilo? Naquela época, não é? Porque cada cosmovisão varia. Então, o que acontece? Que a nossa cosmovisão, a maneira em como nós vemos a vida, é como se fosse um filtro. Daí Romanos 12:2 nos diz, cuidado com os filtros. Transforme-se, não se conformam com o mundo, com a cosmovisão do mundo, não é? Tudo o que acontece ao teu redor e ao meu redor passa por esse filtro para que compreendas o que significa tudo o que está a acontecer. Tudo. Tu levas a essa cosmovisão que tu não sabes que tens, mas tens. Tudo acontece sem dares por isso, claro. Mas, se a nossa cosmovisão for incorreta, nós vamos ter julgamentos e vamos tirar conclusões erradas das coisas. É verdade. Daí, muitas vezes, a gente diz uma coisa, há 5 pessoas na mesma sala e as 5 pessoas interpretam de maneira diferente. E uma até se exalta muito e tu dizes, passou-se por quê? Porque os filtros dela, a cosmovisão dela, fez com que passasse essa informação por ali e saísse qualquer coisa que não tinha nada a ver com a realidade que tu dizeste. Por isso todos temos uma coisa. Nunca vos aconteceu isso? Já aconteceu. Até vocês também já tiveram algum filtro para aí que não estava muito limpo. E eu também. Então, qual é o papel dessa cosmovisão nas nossas vidas, na maneira de encarar a vida? A resposta é muito clara, não é? É que ela funciona como uma guia, porque ela nos vai dizer o que fazer, não é? Conforme aquilo que nós pensamos. Ela nos orienta no mundo, não é? Das coisas que temos que fazer, a interpretar as coisas que acontecem, a estabelecer um sistema de prioridades na nossa vida. Tudo ela vai fazer isso. Não vou parar muito por aqui porque os irmãos não se assustem que tenho muitas folhas, mas isso é porque já estou meio pitosga e não vejo, porque tenho que pôr as letras muito grandes. Então, acontece que esta cosmovisão nos vai guiar em tudo. E há muitas cosmovisões, há muitas maneiras de ver a vida. Há muitas maneiras. Quando viajamos, então, no mundo, não é? A gente fica a par de tanta cosmovisão por exemplo, quando nós chegamos a Macau, há anos atrás, nós chegamos e as pessoas estavam todas assim na paragem. De autocarro. E eu disse, mas por que eles estão assim? Estavam a esperar o autocarro, mas por que assim? Há maneiras de... Porque assim descansam as pernas, não sei lá, havia uma teoria qualquer. Coisas que, por exemplo, na cultura oriental, tanta coisa que nos surpreendeu naquela altura, não é? Parece que estavas em outro mundo, noutra dimensão, porque a cosmovisão era diferente. Então, mas eu nesta manhã eu quero apontar 3 tipos de cosmovisão, que são as mais, digamos assim, mais difíceis para nós, se calhar, de interpretar ou de perceber. Nós temos a primeira, que é considerada a cosmovisão, a maneira de ver as coisas não ocidental, que é também, que corresponde ao animismo, ou seja, quem tem esta cosmovisão pensa que as nossas vidas são controladas por uma espécie de um poder universal que anda por aí e que controla tudo. Animais, vegetais, minerais e também por espíritos de muitos tipos. Esta é a cosmovisão animisma, não é? Ou animista. E então, se tu tens essa cosmovisão e algo mal te acontece, provavelmente tu vais suspeitar que alguém está a manipular este poder universal por trás ou os espíritos contra ti. E então, o que é que tu vais buscar? Da mesma maneira que se tu tens um problema com canos em casa, vais procurar o quê? Um
canalizador para estas coisas. Tu vais procurar alguém que consiga mexer no mundo espiritual. Não vos soa isto? Então tu vais procurar que alguém que tenha um poder qualquer que também consiga influenciar esse poder universal e que também consiga acalmar os espíritos e as coisas que te mandaram para ti. Essa é uma cosmovisão. Há muita gente com essa cosmovisão. Por isso cada vez proliferam mais os feiticeiros, a bruxaria, é ou não é? As cartas. Vamos procurar ajuda. Quem tem essa cosmovisão procura ajuda nesse tipo de pessoas. Então o que acontece? Que tu vais viver constantemente com medo. Porque, não mostras que tens isso. A inveja depois me vão fazer qualquer coisa. Por quê? Porque tens medo de que outra pessoa pudesse ter maior controle de poderes e que te podem chatear a ti, não é? A segunda cosmovisão é a ocidental. A maioria das pessoas no Ocidente não vão a feiticeiros, é verdade. A maioria, não é? Agora cada vez há mais. Mas não vão. Por quê? Porque no Ocidente nós achamos mais inteligentes. Então, nós procuramos razões lógicas das coisas e tentamos resolver o problema de maneira lógica. Então, esta cosmovisão que nos vai ensinar? Nos ensina que a realidade se divide em duas dimensões. A natural, que é o que vemos, o que tocamos, e a sobrenatural. Existe sim. Existe, é verdade, não se pode negar. Mas, quando chega ao dia a dia, esta cosmovisão o que vai fazer é que ignora o sobrenatural e só vive com o natural. Até pode acreditar que Deus existe, mas não traz Deus à sua vida. É impossível de chegar lá. Existe, mas as questões espirituais são consideradas como desnecessárias para entender a vida. Eu não preciso disso. Esta mentalidade e essa expressão eu já ouvi muitas vezes. Gente até da minha idade, eu não preciso disso. Falamos isso. Tadinha, eu não preciso disso. Ouvimos isso? É uma cosmovisão. Até podem ouvir barulhos em casa, pode haver sombras a passar em casa, mas o sobrenatural está na prateleira. Não me interessa. Não. Eu só quero o que posso ver e tocar. Só confia no que vem e tocam. E depois temos a cosmovisão pós-moderna. Os mais jovens são os que são mais impactados por esta. Esta cosmovisão moderna, pós-moderna, te diz que a verdade não existe. Claramente, a verdade não existe. Ou pelo menos como algo independente, não é? E que te diz que cada pessoa é livre para criar a sua própria versão da verdade com base na sua experiência. Então o que vai acontecer? Que vai haver muitas versões de verdade. Cada um de nós teríamos uma verdade. Isto é impactante, mas, irmãos, sabem que nas universidades cada vez mais, nos estudantes, se detectam que eles não querem afirmar que o Holocausto foi algo errado. Impressionante, não é? E sabem por quê? Porque eles admitem sem problemas que seria errado da sua parte fazerem isso, porque estariam a impor a sua verdade sobre pessoas que viveram em outro tempo. Ora, toma. A verdade é vista como sendo algo que vem da nossa perspectiva e experiência individual. Então não é algo revelado por Deus. Deus fora da equação. Deus fora da equação. Sendo assim, todas as crenças e valores, estilos de vida e percepção da realidade de cada indivíduo são vistos como válidos de igual modo, desde que não magoem ninguém, que somos muito bonzinhos. Só que o Holocausto magoou muita gente. Por exemplo, qualquer outro ponto de vista que alguém alegue ter todas as respostas é visto com uma grande desconfiança. E até nos dizem que somos arrogantes.
Mas nós queremos declarar nesta manhã aqui como igreja, irmãos, que Jesus é a verdade. E que tem a verdade sobre a nossa realidade. Se há alguém que sabe a verdade sobre esta realidade que estamos todos aqui neste planeta Terra, é Ele. É Jesus. Então, qualquer pessoa que tenha convicções fortes é vista como o quê? Como um fanático, como um perigoso. Porque não respeita as verdades relativas dos outros. Aliás, se tu dizes que alguém está a fazer algo errado, estás a julgá-lo. Se discordas com essa pessoa, estás a desprezá-lo. Então há uma grande pressão sobre a igreja, irmãos, para que nós aceitemos o estilo de vida e a cosmovisão de todos aqueles que nos rodeiam. Cada vez mais. Apesar que nós estamos a viver num paraíso. Porque muitos estão a sofrer estes efeitos com muita mais violência e resultados traumáticos, não é? Mas qual é a cosmovisão bíblica? A Bíblia alega, ela própria, ser a revelação de Deus da realidade para as pessoas que Ele criou. E se isso for assim, o que poderíamos chamar esta cosmovisão? Da cosmovisão verdadeira. Há uma maneira de entender a vida que é a verdade. Absoluta. Não relativa. Porque a Bíblia assim o diz. E tu dizes, epa, que intolerante. Até eu tive um bocado de receio de colocar este tema, a fé verdadeira. Olha ela. Pensa que tem a fé verdadeira, temos a fé verdadeira, temos. Não porque é nossa. Não é que seja nossa. É porque Jesus é a verdade. Agora vamos levar estas cosmovisões todas, este tipo, e especialmente esta pós-moderna, para algo muito concreto, a morte. Que afinal de contas é o que mais nos preocupa a todos nós. É verdade ou não? A morte. O que acontece quando morremos? Porque ninguém voltou de lá para contar isso, não é? Só Jesus é que voltou, não é? Claro, aqueles que também Ele ressuscitou, mas como nós não estávamos lá para ouvi-los e também eles não deixaram grandes registros, e como também alguns duvidam disso, então, afinal de contas, o que acontece quando morremos? Olha, o hinduísmo te diz que te vais reencarnar em outra coisa. Em um inseto, qualquer coisa. É o que te diz o hinduísmo. O cristianismo nos diz, Jesus nos diz que ou passarás a eternidade no céu ou no inferno. Os ateus não acreditam que temos alma. Então, quando morremos, a nossa existência termina simplesmente. E o pós-modernismo nos diz que podes inventar qualquer coisa que queiras acreditar desde que não magoes a ninguém. Estamos no infantário. Yes! Será que todas estas opções podem ser verdadeiras? Será que isto faz sentido para alguém? Será que a tua crença e a minha, no que vai acontecer quando morreres e quando eu morrer, vai fazer qualquer diferença com o que de fato vai acontecer? Ai, mas eu acreditava que ia ser uma formiga. Ai, mas eu não acreditava nada. Olha, morri. Não, desculpa, mas é que isto é o que há. Acabou. Não há mais promoções. É isto. A lógica nos diz que todos teremos a mesma experiência depois da morte. Ou pensarmos que vamos ter uma coisa diferente cada um. Isto não é lógico, não é? Se os hindus estão certos, vamos ser reencarnados todos. Se os cristãos estão certos, será o céu ou o inferno o nosso destino, dependentemente daquilo que escolhemos aqui. E se os ateus estão certos, acaba tudo aqui. Todas estas crenças não podem ser verdade ao mesmo tempo. Não podem, irmãos. Mas é isto que nós estão a passar continuamente. Então é claro que existe a verdade real, que é independente do que as pessoas creem. E tem um nome. E se chama Jesus Cristo. O Filho do Deus vivo, feito carne e ganhando a salvação eterna para as nossas almas. Isso é a cosmovisão bíblica. E é a verdade. Jesus alegou ser a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim.
A nossa cosmovisão deve ser formada e testada pelas Escrituras. Agora, irmãos, quando nós nascemos de novo e nós vimos a Cristo, se não aceitamos esta cosmovisão bíblica e se não nos desfizermos dos vestígios, dos restos das outras que impregnaram a nossa vida, nós vamos ter uma base de fé inestável. Porque vamos querer misturar as duas coisas. E as duas coisas não se podem misturar. Nos é dito nas Escrituras que nos despojemos do homem velho e nos vistamos do novo. Ninguém que é saudável no seu juízo vai vestir roupa limpa em cima de roupa suja. Primeiro tirar a roupa suja, se lava e depois veste roupas novas. O problema de muito crente, irmãos, e o problema de muita igreja, e o problema de muita gente que estamos a ver no mundo, que se professa cristão, é que misturou tudo. Misturam tudo. Fazem ali um imbróglio e a fé não é consistente, a fé não é eficaz, porque a fé não está na verdade, a fé está em várias coisas. E não funciona, não é assim. Então, muitos cristãos influenciados pelo pós-modernismo afirmam que creem porque funciona, ou porque sentem que é verdade, ou porque é a verdade para eles, mas o resultado é uma fé fraca, que vai falhar quando parece não funcionar, quando não sinto que é a verdade, ou quando aparece um sistema de crenças alternativo que me vai convencer mais. Mas a verdade é verdadeira, mesmo que ninguém acredite nela, e a falsidade é falsa, mesmo que todos acreditem nela. A verdade é algo absoluto, sim. Por isso é que a verdade não vai ceder a opiniões, a modas, a números, a cargos, a dinheiro. A verdade não se vende. A verdade é a verdade. Agora, cada um de nós precisamos chegar a este ponto em que descobrimos que o mundo nos levou a acreditar e que isso é incompatível. Aquilo que o mundo nos trouxe, essas cosmovisões que o mundo nos trouxe, são incompatíveis com a verdade. Então nós temos que tomar uma decisão consciente de abandonar isso para que Jesus esteja no centro das nossas crenças, do nosso sistema de crenças. Jesus deve ser o centro dela. E eu vos quero apresentar nesta manhã, isto foi a introdução, irmãos. Desculpem, mas tivemos muitos dias sem cultos. E eu vos quero apresentar nesta manhã alguém que não teve a coragem de fazer esta decisão. Abram as vossas Bíblias, então, de novo em João 18, 28. Alguém que tinha uma cosmovisão diferente da verdade, foi confrontado com a verdade e escolheu a mentira. O senhor Pôncio Pilatos. Nós estamos aqui no contexto de Jesus ser preso por Anás, por Caifás, e agora o levam perante o governador romano, porque eles sabiam que eles não podiam matar a Jesus assim, do nada. Eles tinham que arranjar qualquer coisa para matar a Jesus. Eles tinham que arranjar algo que fosse contra a lei romana. Então depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa então. Nós podíamos falar tanta coisa aqui, mas vamos lá para frente. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-o, vós outros, e julgai-o segundo a vossa lei. E respondeu-lhe os judeus: a nós não é lícito matar a ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tomou Pilatos a entrar no pretório, tornou e chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta? Ou te disseram os outros ao meu respeito? E Pilatos disse: porventura eu sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? E Jesus disse:
O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os seus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. E então lhe disse Pilatos, logo, tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. E eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, ao fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? E tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho crime algum. É costume entre vós que eu vos solte algum por ocasião da Páscoa. Quereis vós que vos solte o rei dos judeus? Então eles gritaram todos novamente, não é este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. E os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. E chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse, eis que eu vos lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura, e disse-lhe, Pilatos, eis aqui o homem. Há outras versões que dizem, olha aqui a criatura. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. E disse-lhe Pilatos, tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus, temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. E Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E Jesus lhe disse, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. E a partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Pilatos teve noção da verdade. Mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Parasceve Pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. E disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Pôncio Pilatos nasceu no ano 12 a.C. Nesta altura devia ter uns 40 anos. Foi governador da província romana na Judeia, entre os anos 26 e 36 depois de Cristo, durante 10 anos, e faleceu no 39 depois de Cristo. Os irmãos sabem que a romanização era um processo em que o Império Romano chegava aos povos que queriam conquistar e passavam os hábitos, os costumes, certo? E uma das coisas que faziam era colocar um governador romano em cada província que conquistavam, para que o processo de romanização fosse uma coisa mais amena, não é? Debaixo daquela paz romana, que era tudo uma grande fantochada. Mas pronto, não interessa. Passemos à frente. O que acontece? Quando Pôncio Pilatos entra pela primeira vez em Jerusalém, ele vai cometer um erro de palmatória. Ele vai entrar de madrugada e ele vai entrar e vai colocar insígnias do imperador romano e fotos, retratos naquela altura. Não eram aquelas fotos de agora, né? Mas eram retratos por todo lado em Jerusalém. Por causa do processo de romanização. Quando os judeus se levantassem ao dia seguinte, e isto me faz lembrar outra coisa aqui, iam ver por toda a cidade coisas que diziam o quê? Quem era o Senhor? Quem era a máxima autoridade deles? Então, o que aconteceu nesse dia? Ele deve ter pensado que era uma boa estratégia. Que ele ia, uau, esta estratégia é muito boa para romanizar esta malta toda, estes judeus, que tinham uma fama de chatos mesmo. E Flávio Josefo, o historiador, nos conta que isto resultou numa tragédia tremenda. Porque diz que quando eles se levantaram e viram aquilo tudo, os judeus se congregaram durante 5 dias diante do seu palácio
para exigir que fossem retiradas as insígnias. E o que aconteceu? Que a situação fugiu do controle de Pilatos e mandou a todos os soldados a que dissolvesse a multidão naquela hora. Então aquilo foi mesmo uma carnificina, não é? Diz que eles se deitaram no chão, os judeus, dispostos a ser sacrificados, até que ele não tirasse aquelas insígnias de lá. Claro que isto deixou a Pilatos completamente desconcertado, não é? E viu logo que a religião deles era muito forte, era algo passional, era algo que ele iria ter que enfrentar. Mas sabem, Pilatos, ele não teve só este problema, ele teve vários. Uma vez gastou o dinheiro da oferta para fazer um aqueduto, outra vez entrou durante um sacrifício dos judeus num templo e mataram as pessoas que estavam a fazer os sacrifícios e o sangue das pessoas se misturou com o sangue dos sacrifícios. Nós vemos isso em Lucas. Pilatos era alguém que tinha muitos problemas com os judeus. E eu acho que nesta altura ele já estava um bocado escaldado da situação. Então, ele como tinha esta fama, ele sabia que se ele ia ter a rejeição dos judeus, ia ser muito complicado para ele, outra vez, como governador. Até podia ser destituído daquele cargo. Então, ele conhecia muito bem os costumes, as práticas religiosas dos judeus e tinha aprendido isso da pior maneira, não é? Agora, a cosmovisão de Pilatos era bem parecida à nossa pós-modernidade. Porque ele fez aquela pergunta a Jesus muito cínica: o que é a verdade? Como se a verdade fosse algo absoluto. Algo inalcançável. Algo que já estava na cosmovisão daquela época. Não há nada novo debaixo do sol, irmãos, porque o ser humano é sempre o mesmo. E sempre vai inventar as mesmas maneiras de fugir ao que é a verdade. Platão, um filósofo grego daquela altura, disse a Sócrates: isto é incrível, irmãos, e nós andamos a estudar esta filosofia nas secundárias, não é? Vejam lá que grande lógica nisto. O que é a verdade para mim é a verdade para mim. O que é a verdade para ti é a verdade para ti. Uau! Somos todos amigos. Tudo vale. Estamos a falar de Platão. Essa noção da verdade está bem difundida até hoje, não é? Sabem que o silêncio de Jesus impressionou a Pilatos. Mas o silêncio de Jesus é o cumprimento da profecia em Isaías 53. Quando aquele foi maltratado, livremente humilhou-se, não abriu a boca como um cordeiro conduzido ao matador. Jesus era a verdade, Jesus é a verdade. Esse silêncio, na cabecinha dos que estavam lá, dos judeus, dos que conheciam o Antigo Testamento, entenderam logo que se referia ao Messias. A verdade estava lá escarrapachada. No versículo 37 e 38 encontramos o antigo conflito entre a fé e o cinismo. Vemos a oportunidade de um homem seguir a verdade e o que é direito, não importando as consequências, e vemos a tentação de rejeitar a verdade quando isto for custoso. Pilatos vendeu a verdade para não perder a aceitação do povo judeu, porque diz em Marcos 15:15, Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou a Barrabás. Pilatos vendeu a verdade por causa do seu sucesso pessoal, quando lhe disseram: se soltas esse, não és amigo de César. E esta era uma ameaça séria, porque amigo do imperador era um título oficial como conselheiro privado, concedido a pessoas distintas. Alguns pensam que Pilatos até teria recebido esse título, que envolvia também o seu futuro político. Pilatos vendeu a verdade para não perder a sua fama como governador, em como não defendia o imperador César, o seu único rei. E o que vai acontecer? Ele se dá conta da verdade
A verdade está diante dele, é a pessoa de Jesus Cristo. Mas também tem medo da rejeição do povo. De perder tudo aquilo. Tem que escolher. E ele vai tentar ter o melhor dos dois mundos. O que ele vai tentar fazer? Açoitar a Jesus. Vamos dar uns açoitinhos e tal. E assim contentamos o quê? Duas coisas. A minha consciência, porque vou poder dormir bem na almofada, até porque depois, vocês sabem, não é? A esposa dele tinha-lhe dito, olha que não te metas com aquele homem. E eu tenho sonhado e não te metas nesse assunto. Mas a consciência dele estava ali a ferver, não é? E também iria contentar os judeus. Então o que ele faz? Ele ordena que Jesus seja castigado, açoitado, mas não morto. Não mata completamente a verdade, mas açoita a verdade. Para ficar bem perante os outros. Para se ver dessa maneira, para ver se dessa maneira conseguia então ter a simpatia dos judeus e a sua consciência tranquila. Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Então, quando nós misturamos a cosmovisão que o mundo nos tenta impingir e que de facto chega a atingir o nosso sistema de crenças e misturamos com a cosmovisão bíblica, estamos a fazer o mesmo que Pilatos naquela hora. Mandamos açoitar a Jesus para ficarmos bem perante os outros. Podemos vir a colocar as nossas crenças cristãs do lado de fora da nossa vida, sem deixar que toquem no núcleo mesmo do nosso sistema de crenças. Mas está mais do que provado, irmãos, que o mundo que jaz no maligno não se vai conformar com os açoites. Eles vão querer matar a tua fé. Completamente. Matar essa verdade completamente. Debaixo de uma aparente tolerância politicamente correta. Algumas igrejas tentam livrar-se de toda aquela bagagem sobrenatural, desnecessárias, não é? Para poderem encaixar e parecerem pessoas normais perante os homens. Por isso hoje encontramos crentes que negam os milagres, o nascimento de Jesus através de uma virgem, a ressurreição, a existência de anjos e demônios. Vamos dar um açoitinho. Não vamos matar, mas vamos pincelar com a cosmovisão do mundo. Mas nesta manhã, irmãos, nós nos levantamos para quem queira ouvir e nós proclamamos e acreditamos que Jesus Cristo é o único caminho para Deus em todo lado e em toda época. E que um dia todos hão de dobrar os seus joelhos e confessarem que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a verdade. Que o preço que podemos vir a pagar hoje por causa de assumir a verdade que Ele nos traz não é nada em comparação com a glória que nos espera. Se Jesus diz que é a verdade, é porque Ele é a verdade. Se Jesus diz que Ele é o único caminho para Deus, é porque Ele é. Se Jesus disse que existe um céu, o céu existe. Se Jesus disse que existe um inferno, o inferno é real. Se Jesus disse que todos pecamos, é porque todos pecamos. Se Jesus disse que merecemos a morte, por isso merecemos. Se Jesus disse que o seu sangue derramado na cruz nos limpa e nos justifica, é porque é verdade. Se Jesus disse que não todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que Ele enviou, é mesmo assim. Se Jesus disse que voltará para reinar, Ele voltará. Se Jesus disse que quem lhe segue sofrerá perseguição, mas que também seria glorificado com Ele, sofrerá perseguição, sofreremos perseguição e também seremos glorificados com Ele. E termino dizendo, alguém que percebeu bem isto e que teve que fazer uma escolha foi o apóstolo Paulo. Alguém que chegou a Cristo com uma cosmovisão religiosa judaica tremenda, mas que era sincero. E Jesus revelou-se a ele. Ele teve esse encontro com a verdade. Quem és tu? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Oh, glória a Deus! Aquele que tinha sido morto e que tinha ressuscitado. Paulo encontra-se com ele. E escreveu um texto tremendo.
que se encontra em Filipenses 3, 3-11. E esse que eu quero terminar nesta manhã. Eu vou ler este texto, irmãos, na versão fácil de ler, porque me pareceu espetacular. Que diz assim: nós nos orgulhamos de estar em Cristo e não confiamos em coisas externas. Bem que eu poderia confiar em coisas externas, diz Paulo. Se alguém pensa que tem mais motivos para confiar em coisas externas, eu tenho ainda mais. Eu fui circuncidado 8 dias depois de nascer, sou do povo de Israel, da tribo de Benjamim, eu sou hebreu, nascido de pais hebreus, e quanto à prática da lei de Moisés, eu era fariseu. Eu era tão dedicado que cheguei a perseguir a igreja. E com relação à justiça que a lei exige, ninguém poderia me criticar. Mas, por causa de Cristo, todas as coisas que para mim antes eram lucro, toda a cosmovisão que eu posso ter recebido do mundo e que era importante para mim, que era a base da minha verdade, eu agora considero como perda. E não somente essas coisas, mas considero tudo como perda por causa da grandeza, que é conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. E por causa dele, a verdade, aleluia. E eu perdi todas as coisas e considero lixo para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele. Em Cristo, eu não tenho justiça própria, que é baseada na lei, mas a justiça vem pela fé em Cristo, isto é, a justiça que vem de Deus e que é baseada na fé. Tudo o que eu desejo é conhecer a Cristo, conhecer a verdade e experimentar o poder que foi manifesto quando Ele ressuscitou dos mortos. Quero também participar dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que assim eu alcance a ressurreição dos mortos. Oh, meus amados, que grande diferença! 2 homens perante Cristo, 2 escolhas completamente diferentes. Que vamos escolher nós? Vamos aceitar a cosmovisão que o mundo nos passa? Vamos tentar aceitá-la e misturá-la com a cosmovisão bíblica para ver o que dá? A fé verdadeira, a fé eficaz, só está em Jesus Cristo. Só está na palavra de Deus. E há sim uma verdade. Há sim uma verdade absoluta. E essa está na pessoa de Jesus Cristo. Que vamos escolher nós nesta manhã, que vão escolher vocês que nos estão a seguir aqui pela net, que vais escolher tu? Agradar os homens? Ou abraçar a verdade? Custe o que custar, porque o preço que vamos pagar, irmãos, aqui são 2 dias, não me canso de repetir isto, são 2 dias, em comparação com a eternidade e a glória que vamos ter com Jesus Cristo. Fecha os teus olhos nesta manhã. Aleluia. Eu não sei se há alguém conosco aqui nesta manhã pela primeira vez ouviu estas coisas. Ouviu falar de Jesus Cristo e da Bíblia e de Deus desta maneira. Não sei se há alguém aqui que está nessa situação ou alguém que nos segue pela internet neste momento. E eu te quero desafiar nesta manhã a que tu faças a escolha certa. A que tu coloques de lado tudo aquilo que o mundo, a sociedade te tem tentado impingir. E que tu optes pela verdade. Agora me dirijo a nós, irmãos. Se alguém de nós tem tido uma fé inconsistente, uma fé inestável, em que estás bem quando as coisas estão bem, examina o teu sistema de crenças nesta manhã. Qual tem sido a tua cosmovisão? Fecha os teus olhos, é um momento nosso com Deus. Se há alguém aqui nesta manhã que quer realmente abraçar essa cosmovisão bíblica, ainda não percebes muito bem tudo, mas
Eu quero sim, eu quero abraçar essa verdade. Eu quero colocar a minha vida nessa base da verdade bíblica de Jesus Cristo. Eu quero saber o que Ele tem para mim.